maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá jogo de damas, JDD. Não deixa de se inscrever aqui com a gente. Jogo de damas JDD, tanto no YouTube quanto no Facebook. Segue a gente que a gente está por ali. Ontem eu falei do aniversário de morte do Paulo Freire, né? Essa figura maravilhosa, uma figura bastante icônica no mundo inteiro, né? No mundo intelectual. E sobre as tentativas de minarem, né, o seu patronato da educação. E aí me surgiu uma outra pauta aqui, que veio via um coletivo de advogados que se chama, eu estou procurando aqui o nome do coletivo, Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos. Eles apresentam orientações aos docentes que estejam sofrendo pressão, ou enfim, que estejam sofrendo qualquer tipo de ameaça por parte de alunos e pais de alunos, estimulados, claro, por esse governo que vê na educação uma ferramenta importante para a revolução verdadeira do ser, né? Para ação, né? Sem educação não existe ação. Enfim, e esse coletivo publicou uma cartilha bastante interessante, com bastante conteúdo sobre como agir, o que é, quais são as leis, no que incorre as leis, quais são os direitos, quais são os deveres, aconselhando a que as pessoas não fiquem em silêncio, que elas denunciem se elas estiverem sendo perseguidas, reúnam provas, enfim, façam inclusive boletins de ocorrência. E eu sempre fico pensando na situação do professor, eu já fui professora. E segundo a nossa Constituição, a aula é protegida pelo direito autoral. O professor é a principal autoridade em sala de aula. Gente, nem a polícia pode mandar dentro de uma sala de aula. Nem o diretor, nem o inspetor de ensino. Ninguém tem autoridade maior que um professor dentro de uma sala de aula. Portanto, eles não só posicionam sobre a questão da legalidade dessa situação do professor, como eles instruem sobre o que fazer. E uma das instruções é essa questão da filmagem dos professores e depois a divulgação, é que as escolas deveriam criar um regulamento interno, né? As escolas que estejam interessadas em proteger os seus professores de perseguições absurdas e obscurantistas, deveriam criar um regulamento em que isso fosse previsto, já que isso tem sido uma prática constante e agressiva em relação aos profissionais do ensino. Além disso, o professor em sala de aula, no seu primeiro dia de aula, deve deixar claro essa situação, que é proibido, ou ele permite, ou ele não permite, mas enfim, caso ele não permita, que é proibido filmar a aula. Isso é questão de direito autoral, inclusive. Sob pena de violação ao artigo 46, quarto da Lei 9.610 de 98, que trata de direitos autorais. A transgressão a esta regra sujeita o transgressor à indenização que pode ser exigida pelo professor em ação judicial própria. Então, caso a aula seja gravada pelo aviso, o professor pode recorrer, enfim. Mas é importante que os professores deixem bastante claros, deixem bastante claro se permitem ou não, e se não permitirem a filmagem das aulas. Alguns professores, inclusive, não permitem celular dentro da sala de aula. Isso é uma deliberação de cada professor, ele tem esse direito, sim. Como eu já disse, ele é a autoridade máxima dentro de uma sala de aula. Portanto,
né, essa perseguição absurda, obtusa, obscurantista, enfim, da Idade Média sobre os professores, ela deve ser rechaçada com bastante veemência, mas com esclarecimento. Então, cabe aos professores deixarem claro se dentro da sua sala de aula é permitido ou não filmar, e caso ele não permita e seja filmado, ele pode recorrer a uma ação judicial, cobrar indenizações e até sujeito a questões mais amplas, né, da justiça. É isso, gente. Esse é o meu Saravá de hoje, que mais uma vez veio falar de educação, porque o que é perceptível nesse governo é que o foco do ataque dessas pessoas é sobre a educação, né? Os ministros da educação é cada um pior que o outro, as teses levantadas por esses ministros não juntam lá com o CREA, eles não conseguem conversar com o conhecimento, com o saber, eles não conseguem conversar com as instituições, eles não conseguem conversar com a população, eles tomam decisões de acordo com o Olavo de Carvalho, ou enfim, outras bizarrices do gênero. E se a gente vive realmente numa democracia, se eles insistem em dizer que sim, isso ainda é uma democracia, cabe a nós fazermos valer a nossa democracia, o nosso direito de apoiar ou não atos que a gente considere bons ou ruins. É isso. Saravá, 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 todo mundo. A gente está precisando de muito saravá. E, enfim, esse fim de semana promete. Um beijo para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, por favor. Não deixe de tocar o sininho para receber as notificações. Não deixe de compartilhar nossos vídeos. Não deixe de criticar e sugerir pautas, enfim. É desse diálogo que a gente se nutre aqui. E, enfim, é isso aí. Lula livre. Saravá. Abra os olhos para ver. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.